Vamos então resolver a tarefa número 3, que vai tratar da ordenação de frações na reta numérica, e o enunciado é este. Mas antes de efetuarmos a resolução do problema, vamos aqui recordar algumas regras para a comparação e a ordenação de frações. A primeira regra é a seguinte: frações com o mesmo denominador. Se nós tivermos duas frações com o mesmo denominador, que é o caso deste exemplo, 2 sétimos, 5 sétimos, a menor é a que tem menor numerador e a maior é a que tem maior numerador. Portanto, isto é compreensível. Nós temos duas partes de um todo e 5 partes de um todo. Portanto, 5 partes de um todo é maior que 2 partes de um todo. Portanto, neste caso, neste exemplo concreto, 2 sétimos é menor que 5 sétimos. Ou seja, 5 sétimos é maior que 2 sétimos. Segunda regra, frações com diferentes denominadores. Por exemplo, 3 quintos e 7 quinzeavos. Neste caso, nós não conseguimos comparar as duas frações. Temos que transformar as frações em outras equivalentes com o mesmo denominador. Isto é, não pode existir uma com denominador 5 e outra com denominador 15. Neste caso, teremos que procurar um mínimo múltiplo comum entre 5 e 15. Múltiplos de 5, 5, 10, 15, 20. Múltiplos de 15, 15, 30 por aí fora. O primeiro múltiplo comum que existe é o 15. Portanto, o mínimo múltiplo comum entre 5 e 15 é 15, não é? Portanto, no nosso caso, nós temos que transformar este denominador em 15 e este já está em 15. Portanto, que número é que nós temos que multiplicar por 5 para dar 15? No fundo é dividir 15 por 5. Se dividimos o mínimo múltiplo comum pelo denominador da fração, vamos saber qual é o fator que temos que multiplicar. Será 15 dividido por 5 dá 3. Temos que multiplicar a fração, quer o numerador, quer o denominador, para não haver, para obtermos uma fração equivalente, por 3. Neste caso vamos ter, portanto, 3 vezes 3 e 5 vezes 3. Vamos ter uma fração de 9 quinzeavos. Então agora já podemos comparar as duas frações. Porquê? Porque temos duas frações com o mesmo denominador. E caímos na regra 1, na regra anterior. 9 quinzeavos e 7 quinzeavos. Qual é maior? É que tem maior numerador. Neste caso, 9 quinzeavos é maior que 7 quinzeavos ou 7 quinzeavos é menor que 9 quinzeavos. Terceira regra, uma fração própria é sempre menor do que qualquer fração imprópria. O que é uma fração própria? É uma fração cujo resultado é menor que a unidade, que é no sentido de fração, mas a fração é uma parte de um todo. Portanto, se é uma parte de um todo inferior à unidade, que é o todo. Se é imprópria, significa que é maior que a unidade. Isto é, neste caso, 4 terços. Portanto, uma fração própria, que é sempre localizada entre 0 e 1, na reta numérica, é sempre menor que uma fração imprópria, que no fundo resulta da soma do número inteiro por uma adicionada a um número fracionário, neste caso uma fração própria. Nós podemos decompor uma fração imprópria na soma de um número inteiro com uma fração própria. Regra 4. Converter uma fração imprópria na adição de um número inteiro com uma fração própria. Foi o que nós acabamos de dizer. Vamos supor que temos esta fração imprópria 15 sétimos. É imprópria porque o seu quociente é maior que 1. O resultado é maior que 1. Como é que nós podemos decompor esta fração imprópria na soma de um inteiro com uma fração própria? Começamos por decompor tantas vezes quantas for possíveis, 7, o denominador, neste caso 7 partes de 7. Se nós temos 15 sétimos é igual a quê? A 7 sétimos mais 8 sétimos. Não é assim? 7 sétimos é a unidade. Mas continuamos a ter aqui uma fração imprópria. Isto é numerador maior que o denominador. Podemos decompor outra vez estes 8 sétimos como 7 sétimos mais 1 sétimo. Então ficamos 7 sétimos mais, que é este aqui, mais 7 sétimos mais 1 sétimo. É esta a segunda parcela. Vamos obter 7 sétimos mais 7 sétimos, dá 1 mais 1, que é 2, mais 1 sétimo. Então, esta fração imprópria, 15 sétimos, foi decomposta numa soma de um número inteiro, 2, com uma fração própria. Repare, qual é a localização desta fração imprópria? É sempre a seguir ao número inteiro. Não é? Se ela resulta da soma do número inteiro 2 com uma fração própria, 1 sétimo, nós depois entre 2 e 3 temos que dividir esta unidade, entre 2 e 3, em 7 partes iguais. E nós queremos apenas uma dessas 7 partes. Então, a fração será localizada aqui neste primeiro traço. 2 mais 1 sétimo. Regra número 5. Frações impróprias com o mesmo denominador.
Portanto, isto segue, no fundo, a regra número 1 que nós demos. A menor das frações impróprias é aquela que tem menor numerador. E a maior é a que tem maior numerador. Apesar de ser imprópria, podemos raciocinar desta maneira. Portanto, 12 sétimos é menor do que 15 sétimos. E aqui podemos ver na escala. 12 sétimos de composto em número inteiro mais uma fração própria é igual a 7 sétimos mais 5 sétimos. 7 sétimos é 1. 1 mais 5 sétimos significa que fica depois do número 1 e 5 divisões após destas 7. Portanto, será 1, 2, 3, 4, 5, ficará localizado aqui o número. 1 mais 5 sétimos, que é 12 sétimos. 15 sétimos. Se nós decompusermos isto no número inteiro mais o número fracionário, vamos obter 2 mais 1 sétimo. Portanto, é depois do número 2 e na posição 1, né? 1 sétimo. Portanto, como nós vemos, a fração 12 sétimos, que está aqui localizada na reta numérica, é inferior a esta, à que está localizada no ponto 2 mais 1 sétimo, ou seja, na fração 15 sétimos. Regra 6. Frações impróprias com denominadores diferentes. Neste caso, 3 meios e 5 terços. Neste caso, nós temos que fazer, vamos seguir a regra número 2, temos que transformar as frações em frações equivalentes com o mesmo denominador e depois de utilizar a regra número 1, não é? Como é que nós fazemos isto? Neste caso, temos 3 meios e 5 terços. O mínimo múltiplo entre 2 e 3 é 6. Nós vemos aqui os múltiplos de 2, são 2, 4, 6, 8. Múltiplos de 3, 3, 6, 9. O primeiro múltiplo comum é 6, não é? Até aqui, antes deste não há nenhum. Depois haverá outros para a frente, múltiplos, mas o menor deles é o 6. Portanto, qual é o número que nós temos de multiplicar aqui este denominador para dar 6? É dividir 6 por 2 dá 3. Temos que multiplicar por 3. E aquele? 6 dividido por 3 dá 2. Multiplicamos por 2. Obtemos duas frações impróprias, mas com o mesmo denominador. Isto é, 9 sextos e 10 sextos. Conhecendo as duas frações, agora com o mesmo denominador, utilizamos a regra número 1. Isto é, a menor delas é a que tem menor numerador e a maior é a que tem maior denominador. Claro que podemos aqui simplificar depois as frações. 9 sextos é igual a 3 meios e 10 sextos é igual a 5 terços. Não é? Voltamos à posição anterior. Não é? Mas para podermos pensar em termos de ordenação e relação entre duas frações, nós temos que pensar em frações com o mesmo denominador. Marcação de uma fração própria na reta numérica. Como nós já dissemos antes, uma fração própria tem sempre um resultado inferior à unidade, portanto está sempre posicionada na reta numérica entre o número 0 e o número 1. Qualquer que seja a fração própria está localizada sempre neste intervalo. Ao contrário disto, temos a marcação de uma fração imprópria. Isto é uma fração cujo resultado, cujo quociente é maior que a unidade. Se é maior que a unidade, está sempre depois do número 1. E resulta sempre, como nós vimos anteriormente, da soma do número inteiro com uma fração própria. Vamos então resolver o primeiro exercício, 1/4 e 3/4. Como nós vemos, se recordarmos a regra número 1, nós temos aqui duas frações próprias, 1/4 e 3/4, com o mesmo denominador. Portanto, em duas frações próprias, a menor delas é que tem menor numerador. 1/4 é menor do que 3/4. Podemos ver aqui na reta numérica, 1/4 está posicionado, temos aqui a unidade dividida em 4 partes, 1, 2, 3, 4. 1/4 é uma parte das 4 e 3/4 é 1, 2, 3 partes de 4. Como nós dissemos antes, a representação de frações próprias estão sempre localizadas, na reta numérica, estão sempre localizadas entre o número 0 e o número 1. Cá estão as duas entre o 0 e o 1. A título extra, vamos fazer aqui em cada um destes exercícios, fazer a soma já destas duas frações. Nós temos, portanto, a unidade dividida em 4 partes, temos uma parte de 4, e depois temos na de baixo a unidade também dividida em 4 partes e temos 3 partes das 4. Se somarmos uma parte com 3 partes, né, como tem o mesmo denominador, podemos somar os numeradores e damos o mesmo denominador. Portanto, fica 1 mais 3 é 4 e mantém o denominador 4. 4 dividido por 4 é 1. Portanto, se nós somarmos 3 partes de 4 e somarmos uma parte das mesmas 4, né, 3 e 1, 4, 4 partes dá a unidade. Vamos então ao segundo exercício. Nós temos o número 1 e a fração 5 terços. Se repararmos bem, nós deste lado temos um número inteiro, que é o 1, e do lado direito temos uma fração imprópria, isto é, o numerador é maior que o denominador. Significa que é uma fração cujo resultado, cujo quociente é maior que a unidade.
Portanto, se verificarmos a posição relativa dos pontos, das frações na reta, o ponto 1 localiza-se exatamente no ponto da abscissa igual a 1. Portanto, é o ponto A igual a 1. O ponto B, que é a representação da fração 5 terços, localiza-se aqui nesta posição. Se nós verificarmos, 5 terços são 5 partes de um todo que está dividido em 3. Portanto, o todo está dividido em 3 partes, 1, 2, 3, e nós queremos 5 partes iguais a estas. Portanto, 1, 2, 3, e depois acima da unidade mais 2. Dá as 5 partes. Portanto, se nós verificarmos 5 terços, pode ser decomposto sempre como um número inteiro 3 terços, igual ao denominador, mais a diferença relativamente ao numerador. 3 para 5 faltam 2, portanto, 3 terços mais 2 terços. 3 terços é a unidade, 2 terços é a fração própria. Aqui já não dá para decompor noutra fração, noutro número inteiro, porque já temos uma fração própria. Não é? Em termos de adição, nós temos 2 terços, é 2 partes de 3, portanto, a adicionar a uma unidade. Então, o que é que nós obtemos? Obtemos 2 terços mais 1 sobre 1, dá, que é no fundo 3 terços, não é? Multiplicamos o numerador para ficar com o mesmo denominador, multiplicamos o denominador por 3 e o numerador também por 3. Porque 1 sobre 1 é a mesma coisa que 3 sobre 3, são frações equivalentes. Portanto, 2 terços mais 3 terços dá 5 terços. 5 terços é exatamente o resultado que nós visualizamos na reta numérica, e aqui não podemos visualizar porque é um resultado que está para além da unidade. E neste caso aqui, em termos de adição, está feito só para frações próprias. Terceiro exercício, temos 1 terço e o 1. 1 terço é uma fração imprópria, portanto está sempre posicionado entre o 0 e o 1, intervalo de 0 a 1. Cá está o A é igual a 1 terço, e o 1 coincide com a unidade. Portanto, 1 terço porquê? Porque é uma parte de 3 partes em que está dividida a unidade. Temos aqui 1, 2, 3. E o 1 coincide com o número inteiro, número 1. Em termos de adição, se quisermos adicionar 1 terço a 1, né, à unidade, nós vamos adicionar 1 terço. Portanto, vamos ficar com 3 terços, porque tem que ter o mesmo denominador que a fração 1 terço. Uma unidade é 1 sobre 1, é a mesma coisa que 3 sobre 3, como já vimos. Portanto, temos a unidade dividida em 3 partes, mais uma parte das 3. Vai dar 4 partes. 1, 2, 3 e uma 4. Aqui não podemos visualizar a soma porque só temos, como nós já dissemos, temos a escala só em termos de unidade para dar para frações próprias. E o resultado vai dar uma fração imprópria. Não é? A linha 4, se repararmos, do lado esquerdo, 8 sétimos, temos uma fração imprópria, isto é maior que a unidade, e do lado direito temos uma fração própria, isto é menor que a unidade. Para nós podermos comparar as duas frações, note-se que elas têm denominadores diferentes. Uma tem 7, outra tem 2. Portanto, o mínimo múltiplo comum entre 7 e 2 é 14. Significa que nós vamos ter que dividir a unidade 0 a 1 em 14 partes. Se verificarmos 1, 2, 3, se contarmos, temos aqui 14 partes. Não é assim? Portanto, o ponto B, que corresponde a 1 meio, estará localizado a metade da distância entre 0 e 1, isto é, fica localizado aqui neste ponto. Se nós quisermos decompor a fração imprópria, 8 sétimos, na soma de um número inteiro com uma fração própria, vamos decompor primeiro, a primeira parcela vai ser um número inteiro igual ao denominador, com o numerador e o denominador igual ao denominador da fração imprópria, fica 7 sétimos. O que sobra é 1 sétimo. 1 sétimo já é uma fração própria, portanto já não podemos decompor mais, porque se continuasse a ser imprópria, teríamos que fazer outra decomposição. Portanto, 7 sétimos é a unidade, mais 1 sétimo dá, no fundo, 7 sétimos mais 1 sétimo dá 8 sétimos. Se nós quisermos somar 8 sétimos com 1 meio, como nós já vimos, estamos a pensar em termos de soma, não podemos somar desta maneira os numeradores. Porquê? Porque os numeradores são diferentes. O mínimo múltiplo comum entre 7 e 2 é 14, portanto, esta tem que ser multiplicada por 2, fica 16 14avos, e a outra tem que ser multiplicada por 7, isto é, fica 7 14avos. Então, somando, já vamos ter 16 mais 7, 23 14avos. E como vemos, a soma está aqui localizada ao fim de 23 partes iguais a cada uma das 14 que nós temos aqui. Não é?
aqui podemos visualizar a soma, né? Temos um sétimo, que temos a unidade dividida em 7 partes, né? Assim, que são estas azuis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e depois temos a outra que é um meio, que seria dividida só em 2 partes, uma aqui e outra ali. Porque nós temos que calcular um mínimo múltiplo comum 14, significa que nós temos que dividir ambas as unidades em 14 partes. E então passamos a ter este lilás aqui, que significa as 14 partes. Temos aqui uma 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 em baixo. Então, um sétimo, que nós tínhamos um sétimo, pode ser representado como 2 partes de 14, 2 14avos, e um meio, que nós temos aqui, passa a ser representado como 7 partes de 14avos. Então, somando 2 e 7 de 14avos, fica 2 e 7, 9, dá 9 14avos. Somarmos esta quantidade mais aqueles dois, vamos obter aqui mais 2, 9 14avos, que é uma fração imprópria, por isso é que é possível analisar a soma delas aqui, né? Temos estas 7 partes e temos aquelas duas, somamos uma e outra, portanto significa que a soma viria para aqui. Ou, juntando a estas, adicionamos este segmento e ficaria com um segmento com mais 7 partes aqui. Ficaria nesta direção na mesma. Isto é, 9 partes de 14. Podemos ver aqui um resumo de uma regra geral para o posicionamento de um número na reta numérica. Se tivermos um número inteiro, posicionamos diretamente na reta numérica. Nós temos a reta a começar reta numérica em termos positivos. Neste momento estamos a ver só essa parte. 0, 1, 2, 3, 4 por aí fora. Portanto, o número inteiro vai coincidir com o número respectivo, não é? Portanto, é fácil o posicionamento. Se for uma fração, temos duas subdivisões. A primeira divisão é, se for uma fração própria, isto é, cujo quociente é menor que a unidade, ela estará localizada entre 0 e 1. Não é assim? E, portanto, depois nós temos que dividir esta unidade em tantas partes iguais do denominador da fração. Se for uma fração imprópria, nós temos que a decompor na soma de um número inteiro com uma fração própria. E depois, sabendo o número inteiro, portanto, ela estará localizada no número inteiro e depois deslocada para a direita na proporção relativa à fração própria respectiva, que corresponde à segunda parcela.